Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 4/8, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 10 ao capítulo 12. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos ver aqui a Síria, né? Nós vamos ver que Deus vai permitir que a Síria venha sobre o povo de Deus, né? Uma espécie aqui de punição, na verdade, consequência dos próprios erros, né? Quando nós deixamos de obedecer os preceitos do Senhor, as leis do Senhor, andar segundo os seus mandamentos, as bênçãos não nos alcançarão. Ao invés disso, atrairemos sobre nós maldições, né? Então, nós vamos ver que Deus vai permitir, né, a ferramenta que Deus vai usar, né, para que o povo se achegue a ele é a Síria. Então, capítulo 10 diz assim: que aflição espera os juízes injustos, os que decretam leis opressoras, não fazem justiça ao pobre, nem nega direito aos necessitados de meu povo. Exploram viúvas, tiram proveito de órfãos. O que farão quando eu os castigar? Quando eu trouxer de uma terra distante calamidade sobre vocês. Então aqui Deus deixa muito claro, né? Você vê qual é a atitude, a que ponto chegou o povo, né? Negando direito aos necessitados. Deus, ele sempre vai proteger os necessitados, os órfãos, as viúvas, né? Vários textos na Bíblia nós vamos ver Deus falando a respeito disso. E quando nós vemos juízes, reis, opressores, né? Com certeza não sairá impune, Deus não deixará, né, que bênçãos sejam estabelecidas sobre este povo, sobre esse juiz, sobre este reinado. Então, quem pedirão ajuda? Onde seus tesouros estarão seguros? Serão levados como prisioneiros ou ficarão caídos entre os mortos. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará, sua mão ainda está levantada para castigar. Que aflição espera a Síria, a vara da minha ira? Usa-a como bastão para expressar a minha fúria. Envio a Síria contra uma nação ímpia, contra um povo com o qual estou irado. A Síria os saqueará e os pisará como o pó dos seus pés. O rei da Síria, porém, não entenderá que é meu instrumento. Esse não é o seu modo de pensar. Seu plano é somente destruir, derrubar uma nação após a outra. Ele dirá: em breve, cada um dos seus príncipes será rei. Destruímos Calno, como fizemos com Carquemes. Amate caiu diante de nós, como acontecerá com Arpade. Derrotamos Samaria como fizemos com Damasco. Sim, acabamos com muitos reinos, cujos deuses eram mais poderosos que o de Jerusalém e de Samaria. Depois que o Senhor tiver usado o rei da Síria para realizar seus propósitos no monte de Sião e em Jerusalém, ele se voltará contra o rei da Síria e o castigará, pois o rei é orgulhoso e arrogante. Nós podemos ver isso, não é? Todos os textos relatados aqui em Isaías, você vai ver, falamos isso no início do livro de Isaías, você vai ver relatado, né, em Segunda Reis e Segundas Crônicas. Então, esse episódio em relação ao rei da Síria, nós vamos ver que a arrogância dele não fica impune diante de Deus, né? Fiz isso com meu braço poderoso, com a minha astuta sabedoria eu planejei, destruí as defesas das nações e levei seus tesouros como o touro derrubei seus reis, roubarei riqueza dos seus ninhos,
Ajuntarei reinos como o camponês ajunta ovos. Ninguém pode bater as asas contra mim, nem dar um pio de protesto. Mas será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso do que aquele que o usa? Ele está falando de quem? Do rei da Síria, da soberba, da altivez do rei da Síria, que ao seu tempo será abatido pelo Senhor, Deus dos exércitos. E aí a esperança para o povo do Senhor. Então eu falei isso ontem, né? Sempre nós vemos uma palavra através do profeta de Isaías de punição, né? Uma palavra de realmente confronto, uma palavra onde o povo arcará com as consequências da sua desobediência, mas sempre Deus traz uma esperança para aquele que se arrepende e deixa. A palavra diz que alcança misericórdia. Lembre-se sempre disso. Muitas vezes pecamos, erramos feio, mas Deus espera que nós nos arrependemos dos nossos atos. E o coração contrito alcança o favor de Deus. Olha só, naquele dia, remanescentes de Israel, os sobreviventes da família de Jacó, não dependerá mais dos aliados que procuraram destruí-lo. Confiarão plenamente no Senhor, fielmente no Santo de Israel. Um remanescente voltará sim, remanescente de Jacó voltará para o Deus Todo-Poderoso. Embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas alguns remanescentes voltarão. Senhor, em sua justiça, decidiu destruir o povo. Sim, o soberano Senhor dos exércitos já decidiu destruir toda a terra. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: o meu povo em Sião não tema os assírios, quando oprimirem vocês com a vara e o bastão, como fizeram aos egípcios muito tempo atrás. Em breve minha fúria contra vocês passará, e a minha ira se levantará e destruirá os assírios. O Senhor dos exércitos castigará com o meu chicote, como fez quando Gideão venceu os midianitas na rocha de Horebe. Ou quando o Senhor ergueu a vara para afogar o exército egípcio no mar, naquele dia o Senhor acabará com a servidão do seu povo, quebrará o jugo de escravidão e o levantará em seus ombros. Veja agora, os assírios estão em Aiate, passam em Migron e guardam seus pertences em Micmas. Atravessa o desfiladeiro e acampa em Geba. A cidade de Ramá está tomada pelo medo. O povo de Gibeá, cidade natal de Saul, foge para se salvar. Gritam de terror habitantes de Galim. Desperte, Laís, a pobre Anatote. O povo de Madmena foge e os habitantes de Gebim tentam se esconder. Então está falando aqui do tempo em que o rei da Síria vem sobre o povo de Deus, né? E o ramo da linhagem de Jessé. Aqui ele está falando de quem? De Jesus. Profeta Isaías vai ser um dos profetas que mais vai profetizar sobre o Messias. Falamos disso ontem, olhe hoje. Do trono da linhagem de Jessé brotará um renovo. Sim, um renovo, um ramo de suas raízes e dará frutos. O Espírito do Senhor estará sobre ele, e o Espírito de sabedoria e de discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor e não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores, fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra
estremecerá com a força da sua palavra e o sopro da sua boca destruirá os perversos. Então ele vai continuar falando que naquele dia o lobo viverá com o cordeiro e o leopardo deitará junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão e uma criança os guiará. A vaca pastará perto do urso, os seus filhotes descansarão juntos e o leão comerá capim como a vaca. Então ele está falando de um rei, ele está falando do Messias, que ele estabelecerá um tempo totalmente diferente. O reinado do Messias é totalmente diferente daquilo que é estabelecido nessa terra que está debaixo da maldição do pecado. E naquele dia os descendentes de Jessé será uma bandeira de salvação para todo mundo. As nações se reunirão junto dele e a terra onde ele habita será um lugar glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá a mão pela segunda vez para trazer de volta os remanescentes do seu povo, aqueles que restarem na Assíria e no norte do Egito, e no sul do Egito, e na Etiópia, e de Elão, na Babilônia, em Amate e nas distantes terras costeiras, levantará uma bandeira entre as nações e reunirá os exilados de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá desde os confins da terra. Então há uma promessa sobre Israel que, como eles foram espalhados pelo mundo inteiro, eles retornarão de onde eles estiverem para a sua terra natal. Então, por fim, acabará os ciúmes entre Israel e Judá e deixarão de ser rivais. Lembra da divisão das 12 tribos? Lembra que nós falamos que a tribo de Judá, né, ficou com uma parte, praticamente a minoria, e Israel, né, ficou ali com a grande maioria das tribos, né? Isso aconteceu após a morte de Davi. Aconteceu na época de Saul, mas Davi ainda conseguiu reunir todas as tribos, né? Nós vamos ver que posteriormente vai haver essa divisão das tribos de Israel. Então há uma promessa aqui, que eles serão unidos novamente e deixarão de ser rivais, né? Capítulo 12, ele é pequenininho, né? Um cântico de louvor pela salvação. Naquele dia vocês cantarão: eu te louvo, Senhor. Estavas irado comigo, mas a tua ira passou. Agora tu me consolas. Vejam, Deus veio para me salvar. Confiarei nele e não terei medo. O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e ele me deu vitória. Com alegria vocês beberão das fontes da salvação. Naquele dia cantarão: deem graças ao Senhor, louvem ao seu nome. Cantem aos povos o que ele fez, anunciem que o seu nome é magnífico. Cantem ao Senhor, pois ele tem feito maravilha. Tornem seu louvor conhecido em todo o mundo. Todos os habitantes de Sião celebrem em voz alta, pois grande é o Santo de Israel que vive em vosso meio. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos o nosso coração diante de ti. Queremos aprender com este povo, Senhor. Sabe, todas as vezes que pecarmos, todas as vezes que nos distanciarmos de ti, reconhecermos o nosso erro. A tua palavra diz, né, que devemos confessar os nossos pecados. A tua palavra diz que o Senhor perdoa quando nós confessamos. O Senhor perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Por isso queremos ter sempre um coração contrito e quebrantado, sabendo que alcançaremos assim a tua misericórdia, o teu favor. Colocamos diante de ti tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.